Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, ao versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O versículo 26, a parte B, diz assim: Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Amém? Glória a Deus. Esse texto aqui, ele relata os descendentes de Isaque. E aqui, o texto vai relatar que Isaque, quando casou com Rebeca, ele tinha 40 anos de idade. Aqui também o texto relata que Rebeca era estéril, não poderia gerar filhos. Nessa cultura judaica, naquela época, era uma afronta, era um desprezo, era humilhante para uma mulher que não poderia gerar filhos. E aqui o texto relata que o seu esposo, Isaque, orou por sua mulher. Então aqui nós vemos que a importância da oração do esposo, do marido, do homem como sacerdote, e essa oração ela se torna muito importante também quando os dois oram juntos. Então os dois sabiam das dificuldades, dos problemas, das debilidades que um e o outro tinha ou seria, quais seriam os mesmos objetivos, os mesmos propósitos que ambos tinham. Então disse que Isaque orou por sua mulher e disse que ela concebeu e deu à luz, porque o Senhor ouviu as orações. Então escuta, eu quero dizer para você que Deus, Ele ouve as nossas orações. Seria assim, no contexto de responder. Não é somente o ouvir de ouvir, senão que Ele ouve respondendo. Deus responde às orações. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui, diz o texto que Isaque tinha 60 anos. Se ele casou com 40 anos, a sua esposa veio dar à luz, ele tinha já 60 anos, então demorou 20 anos para que Rebeca se engravidasse. Observa-se que ele orou, e eu imagino durante 20 anos, ele permaneceu em oração. Segundo os historiadores, dentro da cultura judaica, disse que Isaque, ele pegou Rebeca, conta a história assim os historiadores, que ele tomou Rebeca e foi lá no Monte Moriá, onde Deus havia feito a promessa que a sua descendência ia ser grande. E lá ele reivindicou diante de Deus aquela promessa, orando e clamando, seria reclamando por fé, não reclamando, mas reclamando na promessa, pela fé, aquela promessa que Deus havia feito para o seu pai, para ele, lá no Monte Moriá, no capítulo 22 de Gênesis. Isso os historiadores que o contam assim. Mas diz que ele foi reclamando pela fé na palavra, a promessa que Deus o havia feito. Então, nós entendemos que Isaque, ele orou 20 anos, segundo relata a palavra. Agora, ele orava apoiando-se na promessa que Deus o havia
liberado, que Deus o havia entregado, que Deus o havia feito. Então, é de suma importância nós orarmos embasados, dentro da palavra de Deus. É de suma importância nós orar apoiado na promessa que Deus fez para nós. Isaac passou 20 anos orando. Eu imagino que, como já falei no início, Rebeca era afrontada, sentia humilhada, desprezada, porque era reconhecido uma maldição quem não podia gerar filho naquela época. Hoje não, mas naquela época era uma afronta. Agora imagina como Rebeca se sentia por não poder gerar filhos. E aí imaginamos a oração dos dois ali, confiando. Espera, Rebeca, vamos orar. Eu imagino Isaac, consolando e chorando junto com Rebeca, ali em oração e dando força, estimulando palavras de ânimo, de força, de renovo. Levanta, vamos, Deus vai cumprir, ele prometeu, ele vai cumprir. Eu imagino assim, o qual ocorreu durante esses 20 anos. E a palavra vai relatar que ela deu à luz, e Deus o respondeu a resposta de oração de Isaac e Rebeca. Eu quero te animar também que prossiga a oração. Nesses momentos ela te dá um renovo para você continuar esperando. Ela vai te dar força, entendeu? Porque vem naquele momento do tempo, o tempo é de Deus. Então vem naquele momento talvez desânimo, Nós oramos e hoje queremos a resposta imediata, mas a resposta virá no tempo de Deus. E aí nós vemos que no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, a palavra relata: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Entendeu? Deus, se ele prometeu algo para mim, para você, para nós, tenhamos por certo que ele vai cumprir. Só que se faz necessário nós orarmos para o período, tempo, entende? O tempo que a qual Deus vai se tornar aquela promessa uma realidade, vai responder, vai concretizar. Muitas vezes muitos se desfalecem porque não suporta as aflições, não é verdade? As afrontas, as humilhações e os desprezos e as ignorâncias e as confusões durante esse tempo. Imagina o que ocorreu dentro daquele casal, naquela família ali, Isaac e Rebeca, entendeu? Aunque eles tinham a promessa, mas 20 anos esperando, não é 20 dias. Então, só que aqui diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Deus, ele cumpre o que ele fala. No Salmo capítulo 30, no versículo 5 fala: o choro pode durar uma noite, começar pela noite, mas a alegria venha pela manhã, entendeu? Pode durar talvez um choro muitos anos. Esta noite pode ser noite de semanas, de dias, de meses, de ano, mas virá. O apóstolo Pedro também, ele vai relatar na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, ele disse: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Escuta, Deus tem os seus planos, Deus
tem, entendeu? O seu segredo. Ele sabe o que faz. Se está demorando, pede Deus força para suportar. Entende? Pede Deus força. E Ele vai conceder sim aquela promessa que Ele tem te prometido. Pede Ele força, ânimo, coragem. Entendeu? Continue orando, chorando aos pés dele, que o Espírito Santo de Deus te conforte nesse dia, que o Espírito Santo de Deus te dê força para você suportar talvez as afrontas, as ameaças que você tem passado, mas que você chegue e conquiste a promessa. Amém? A promessa que Deus te fez, Ele cumprirá. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém?